E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o governo quer enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que permita à Agência Nacional de Saúde regular o atendimento nos hospitais privados. O foco, segundo o ministro, serão os atendimentos em situações de emergência. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Melissa Areal Pires. Ela é advogada especialista em Direito à Saúde. Bem-vinda ao CBN Madrugada, Melissa. Obrigada pelo convite, Alves de Mello. Melissa, o que diz hoje a legislação a esse respeito? Quais são as atribuições da Agência Nacional de Saúde e da Anvisa? Olha, a Agência Nacional de Saúde, ela foi criada pela Lei 9.961, é uma lei do ano de 2000, e ela criou essa agência para ser um órgão de regulação, de controle, para criar normas e fiscalizar todas as atividades que garantam ao cidadão a assistência suplementar à saúde. Então, eu acredito que a ANS ela já tenha esse poder, pela própria lei, de fiscalizar o atendimento nos hospitais privados. Tá? Tanto que, em 2003, a própria ANS ela já regulamentou a questão do cheque-calção através da resolução normativa número 44, proibindo aos prestadores de serviço credenciados a operadoras de planos de saúde a exigência de cheque-calção. Então, eu entendo que a ANS ela já tem aí essa obrigação. É claro que essa lei ela vai vir ela terá para reforçar a obrigação da ANS de fiscalizar realmente o mercado de saúde suplementar no Brasil. No caso da Anvisa, então, a agência ficaria responsável apenas pela verificação das regras sanitárias. Seria isso, Melissa? Exatamente. A ANS ela tem uma obrigação de ser uma agência reguladora. Ela tem um poder maior de regulamentar toda essa questão da saúde suplementar no Brasil, que envolve o atendimento de emergência dos hospitais privados. Uhum. Agora, em relação à questão do cheque-calção, a legislação, você disse aí que já existe uma legislação a esse respeito. Há realmente necessidade de se criar uma outra legislação e não apenas criar condições e fiscalizar o cumprimento da atual? Eu acredito que a fiscalização seja realmente uma função muito importante. A resolução normativa 44 da ANS, ela já regula essa questão. A gente tem também o Código de Defesa do Consumidor, que está do lado do consumidor nessa questão, protegendo a pessoa que sofre esse abuso. A gente tem também o Código Civil, que protege também o cidadão que é obrigado a dar um cheque-calção em estado de perigo, né? A pessoa que está passando por uma necessidade e tem que efetuar um pagamento, o Código Civil protege também. Então, eu acho que a gente já tem dentro da legislação brasileira muitas leis para que podem ser aplicadas nesse caso. A criação de mais uma lei, eu acho que se for uma questão específica para evitar, para contribuir e para evitar que eventos como a morte do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, coisas como esses eventos voltem a acontecer, eu acredito que possa ser válido, mas a gente já tem dentro da legislação brasileira leis que protegem o cidadão. Em relação ao valor desse chamado cheque-calção, como é que ele é estabelecido atualmente, hein, Melissa? Cada hospital ele cobra de uma certa, dependendo do tratamento, dependendo do tipo de atendimento que vai ser realizado. Existem cada hospital segue o seu padrão, mas muitas reclamações são feitas na justiça a respeito da exigência desse cheque-calção, sim. Agora, você lembra o caso aí do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, o Dovanier Paiva Ferreira. Ele morreu no dia 19 de janeiro, após supostamente ter o atendimento negado em 2 hospitais de Brasília. Segundo familiares, os 2 hospitais não aceitaram o plano de saúde do secretário e disseram que a internação dependeria da apresentação de um cheque-calção. O que diz a legislação nesse caso, Melissa? A legislação ela proíbe a exigência de cheque-calção, tá? E com relação ao atendimento em hospital credenciado, se tratando de uma situação emergencial, o hospital ele não pode negar o atendimento, ele tem que fazer o atendimento, ele tem que hoje os hospitais privados estão preparados para fazer uma consulta de forma rápida,
para ver se a pessoa que está sendo atendida e que precisa de atendimento, se tem plano de saúde, se não tem, se é coberto. E se não for coberto e o atendimento for emergencial e a negativa do atendimento pode causar um prejuízo à vida da pessoa, o hospital tem que fazer sob pena até de cometimento de crime de omissão de socorro. E depois a pessoa pede o ressarcimento junto ao plano de saúde, ou então pede o ressarcimento junto ao SUS, depois vai se discutir quem que vai pagar a conta, mas o atendimento ele tem que ser prestado. É que a vida humana evidentemente não tem preço, né? Já estabelecem valores para procedimentos, mas na essência da coisa não se pode estabelecer, vai viver ou não vai viver, porque tem cheque calção, não tem o cheque calção, não tem o dinheiro. Realmente é uma situação muito triste e que acontece com frequência no Brasil atualmente, né, Melissa? É você primar pela questão financeira em detrimento da vida da pessoa. A vida é o bem mais precioso do ser humano, deve ser tratado com dignidade, tem que ser dado valor à vida. E Melissa, em relação às coberturas de planos de saúde, no caso aí do secretário que faleceu no dia 19 de janeiro, 2 hospitais não aceitaram o plano de saúde. Como é que é essa relação complicada entre planos de saúde e clientes? Eles são, evidentemente, os planos de saúde são obrigados a informar aos seus usuários quais são os hospitais que têm convênio, onde ele pode ser atendido. Isso tem que ser atualizado frequentemente e, em muitos casos, não é, não? Exatamente. No momento da celebração do contrato, a pessoa tem que ser informada claramente de qual é a rede credenciada que pode atender a pessoa pelo plano de saúde. Se houver qualquer alteração na rede credenciada, principalmente para exclusão de hospitais e de médicos credenciados, a lei obriga o plano de saúde a informar previamente o consumidor, informar previamente a ANS a respeito dessa alteração. O consumidor ele tem que anuir com essa alteração, porque na verdade isso é uma alteração das cláusulas do contrato. Então, qualquer alteração do contrato, e a alteração de rede credenciada é uma alteração do contrato, precisa ter a anuência do consumidor. Ele precisa saber, ele não pode ser pego de surpresa. Às vezes a pessoa sabe que tem direito a um determinado hospital e chega lá para ser atendido, o funcionário do hospital fala que o plano dele não atende mais naquele hospital e ele nem sabia. Ele não foi informado previamente. Nesse caso, o plano de saúde ele tem responsabilidade pelo pagamento das despesas. Eu estou conversando aqui na CBN com Melissa Ariel Pires, advogada especialista em direito à saúde. Melissa, esses contratos de planos são ainda muito complexos, a legislação melhorou, a redação desses documentos ficou mais simples. O que você me diz a esse respeito? Olha, os contratos, eles não são simples, até porque possuem termos técnicos e muitas vezes termos técnicos em termos de medicina mesmo, né, que nem sempre todo mundo tem acesso. É sempre bom a pessoa consultar um especialista, ler o contrato. Se tiver alguma dúvida, o plano de saúde tem obrigação de esclarecer todas as dúvidas do consumidor, mas não é um contrato realmente de simples leitura, não. A legislação é a Lei 9656, que regula os contratos celebrados após 99 e aqueles contratos anteriores que foram adaptados, mas, por exemplo, os contratos anteriores à Lei 9656 não são protegidos pela lei. Vale o que está no contrato. E muitas vezes esses contratos contêm cláusulas extremamente abusivas que colocam o consumidor em desvantagem. Em relação aos reajustes dos planos de saúde, eles são lineares e também ou há algum tipo de diferença em relação aos chamados contratos antigos e os feitos depois de 99? Existe diferença sim. O reajuste dos contratos antigos é regulado pelo contrato. O reajuste é feito na forma como está estabelecida no contrato. Já os contratos novos, celebrados após 99, e os antigos que foram adaptados, os reajustes são fixados pela ANS. Inclusive, agora acho que em maio deve sair o próximo reajuste aí para esses contratos novos. Ano passado ficou em torno de 7%, eu acredito que fique também nesse valor esse ano. E tem também o reajuste por faixa etária, tá, que só pode ser feito até os 60 anos. Agora, Melissa, o que se espera, né, que com essa discussão em torno da regulamentação do atendimento nos hospitais privados, também seja incluído nesse processo
a facilidade dos documentos e também uma redação melhor para os contratos de planos de saúde, para que toda a população possa entender, porque, como você muito bem lembrou, nem todo mundo conhece todos aqueles termos, muitos dos quais médicos, enfim, que essa discussão seja realmente retomada para benefício do cliente e dos planos de saúde, né? Exatamente, é muito importante o consumidor esclarecer todas as dúvidas, para depois não ser pego de surpresa num momento emergencial, num momento em que está em jogo a vida do beneficiário do plano. Então é importante mesmo esclarecer todas as dúvidas. E se houver alguma falha de informação por parte do consumidor, por parte do plano de saúde, perdão, que não informou exatamente a rede credenciada, não informou exatamente o reajuste, é possível se questionar na justiça, sim. Melissa, muito obrigado então pela participação aqui na CBN. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, eu agradeço o convite. Melissa Areal Pires é advogada especialista em Direito à Saúde.